É. Gente, já coloquei o cal aqui, ó. Mexer e deixa aí. Agora eu vou mexer aqui com a mão. É assim que a gente faz, gente, ó. Coloca o cal primeiro. Mexe. Deixa ele aqui, ó, de molho pra limpar. Ó, menina, Pega a neném. menina. Deixa de molho assim, ó. Esse aqui vai ficar bem limpinho, ó. Vai ficar bem limpinho isso aqui, ó. Bota aqui nas tripas também não, né? Não, mãe? Ei, mãe. Não bota nas tripas também não, né? Vai só no bucho. Só calça no bucho. Aí deixa aqui de molho, é? Era pra botar a água morna junto logo. É.